Fala pessoal, o Microcast na verdade agora foi Cerveja Microcast. Shopcast. Shopcast. A ideia nossa aqui Pandas com cerveja. é realmente fazer um bate-papo bem descontraído, né, aqui no Congresso, conversando com os amigos, com o parceiro. Eduardo entrou pro Fluxo Digital aí, com o Panda, né? Conta um pouquinho da sua experiência aí, Eduardo, com o Panda. Tem quanto tempo que tu comprou? Tá recente, não tá? Tá recente. Foi esse ano? Foi esse ano. Acho que eu peguei, se eu não me engano, foi em fevereiro ou foi em março. Foi um dos dois. Tem pouquinho tempo. Sou de São Paulo. Eu moro aqui, mas sou paulista. Moro em Fortaleza. Moro em Fortaleza. E seu consultório aqui também em Fortaleza. Legal. Então, quando eu saí da faculdade, eu tenho mais ou menos 3 anos de formado. Quando eu saí da faculdade, eu prometi que nunca ia fazer prótese na minha vida, né? Eu falei assim, não, isso aqui é um negócio... Você fez a promessa errada, foi? Promessa errada. E aí, fiz primeiro minha especialização em endodontia, né? Fiz uma pós-graduação em implante e agora estou fazendo a especialização em implanto também, né? E, obviamente, você vê a necessidade de reabilitar os casos, ou então, num caso mais complexo, poder usar a cirurgia guiada. Então, eu vi no scanner justamente esse mundo, de eu poder, nas minhas deficiências que eu ainda tinha, conseguir, de uma forma, vamos assim, mais eficiente, mais segura, conseguir realizar meus tratamentos, entendeu? Aí fui indicado, né? Falei com o Andrezão aí, comprei, não me arrependo nem um pouco. Muito bom mesmo. Legal. E aí, me conta aqui um pouco, já que tá com esses... se foi em março, 2, 3 meses, né, de experiência, né? O que já mudou ali na sua rotina? Não, mudou totalmente, porque a gente tem casos complexos de implante que às vezes você não pegaria, eu chamaria um colega, ou até mesmo de reabilitação, né? Então, a gente sabe que quando a gente entra nesse mundo de reabilitação de prótese sobre implante, é uma loucura, né? Direto a cabeça do implante, pilar, mini pilar, micro mini pilar, enfim, um monte de coisa, T-base. E aquilo lá assusta deixa qualquer um doido, né? E eu tinha essa dificuldade de conseguir padronizar um sistema, ou então de poder trabalhar com todos esses sistemas, né? E obviamente quando a gente tem um scanner no consultório, a gente tem muito mais segurança, muito mais tranquilidade. Então hoje, assim, qualquer caso prótese sobre implante, ou até mesmo de cirurgia de implante, a gente está fazendo, porque quando a gente vê que é um caso mais complexo, faz guiada. Quando a gente vê que é um casinho mais chato, prótese sobre implante, todos os casos escaneados, né? Assim, obviamente. Padrão, né? Agora, realmente, implante a gente faz cirurgia convencional e guiada, mas assim, é sempre uma facilidade imensa, né? Você falou que tem aproximadamente 3 anos de formado. Eu tenho 3 completos. E fez lá em São Paulo sua faculdade. Não, fiz aqui. Fez aqui. E tudo na faculdade foi voltado para o fluxo analógico? Não, a parte tudo. de prótese? Porque assim, você falou que eu não quero fazer prótese nunca. Exatamente, porque assim, na faculdade a gente tem todo aquele ensinamento bem analógico, então assim, e você vê muito pouco de implante na faculdade. Você fez qual faculdade? Fiz na Unifor. Então essa parte de prótese sobre implante e implante você vê muito pouco Também na fez faculdade. uniforme. Você vê muito pouco na faculdade, né? Então, PT, PPR, essas questões sempre foi uma coisa, não quero, Deus me livre, não dá certo isso aqui. E a própria prótese sobre dente demorou um tempo para eu começar a fazer, justamente porque o que eu via na faculdade é totalmente diferente do que você faz na vida real, né? Na vida real você chega, você tem como fazer de outras formas de tratamento, o protético ele te ajuda, tem toda essa questão. Agora, obviamente, com o escaneamento, com o digital, a previsibilidade, o trabalho, a qualidade do trabalho é muito superior, né? Velocidade, né? A velocidade também. O paciente se sente mais confortável. Você tá usando o Panda há quanto tempo? Mais ou menos uns 3 meses. Notou a diferença na hora da venda das suas reabilitações? Quando você usa o Panda, nem lhe perguntei, você usa o Panda na primeira consulta? Uso. Para avaliar, para mostrar? Na grande maioria dos casos eu uso. E você notou diferença nos fechamentos quando você começou a implementar o Panda na primeira consulta? Com certeza, é assim, o que eu percebo é que quando a gente entra na primeira consulta, fazendo escaneamento, jogando na televisão, mostrando para o paciente a tecnologia, ele fica, caraca, isso ninguém nunca fez comigo, achei muito legal e divertido e bacana. E aí quando você começa a entrar, por exemplo, eu posso fazer cirurgia convencional, não tenho o menor problema de fazer, mas quando você entra na possibilidade de fazer guiada, mesmo que o paciente pague mais, ele fala, não, eu quero fazer guiada. Claro. Eu quero fazer guiada. Então, quando você fala que você não vai ter que usar aquela massinha que vai lá, né, que é a moldagem, que vai custar da boca, aquela coisa toda, o paciente, não, eu quero fazer isso aqui. Eu quero dessa forma. Então, assim, eu tenho pacientes, alguns casos de pacientes que já chegaram a ter um orçamento, vamos dizer assim, mais em conta, né? Que teoricamente é um tratamento
que ele conseguiria pagar menos pelo mesmo tratamento e fechou comigo justamente por conta da tecnologia, do escaneamento, do convencimento cirúrgico. Agrega valor, né? Agrega valor. Você não tem que ficar trazendo, às vezes combina com o laboratório para vir um dia. Não, você tem que ter o seu no seu consultório para fazer justamente essa primeira consulta. Todos os pacientes é muito mais em conta, né? A grande barreira que tu vê, né, hoje, principalmente para sua geração aí, você está com 3 anos de formado, né? Tu pegou qual scanner, perdão? O Panda 3. Panda 3. Qual que é, na sua opinião, a grande barreira? Para eu diria que o recém-formado. Isso, assim. né? Tu já não é mais recém-formado, mas assim, tem 3 anos. Essa turma recém-formada até 5 anos. Não, com certeza. Qual que é a principal barreira? Porque vocês já são nativos digitais. Sim, claro. Eles não têm dificuldade com o digital. É um investimento, você acha? Eu acho que sim, mas o problema não é às vezes o tamanho do investimento, até porque você pode parcelar um monte de vezes e ele se paga. Eu digo com toda a segurança, eu tenho mais ou menos 3, 4 meses que eu tenho um Panda. O que eu fechei por ter o tratamento, um scanner, ou seja, com cirurgias guiadas que talvez eu ficasse meio assim para pegar, ou com prótese sobre implante, ele tá pago. Legal, é legal isso que ele tá falando, né? Ele real tá pago. Porque eu tô agora no meu consultório, né? Então eu tô lá sozinho e assim, talvez tenha alguns casos que eu iria passar para outra pessoa, eu ficaria com aquela insegurança, o paciente sente essa insegurança. E agora eu fico muito tranquilo, porque eu sei que eu tenho várias formas de fazer o mesmo tratamento. Entendeu? Isso é muito bacana. Até para compartilhar com um colega, trocar, tirar uma dúvida, que é normal, né? Isso é fantástico. Exatamente. A tecnologia, ela agrega demais. Assim, o paciente, ele olha e ele sente a sua segurança, ele vê aquilo lá, ele se encanta e tudo isso faz com que ele tenha mais muito mais fácil você conversar com o paciente. Exatamente. Né? Mas respondendo a sua pergunta, eu dou aula de pós-graduação, né? Eu sou especialista em endo, como eu falei, e estou fazendo especialização em implante, eu dou aula de endo, né? De tratamento de canal. E eu converso muito com o pessoal, gosto de conversar, bater papo, eu aluno, às vezes eu vou na graduação também, né? Por causa do mestrado. E aí o aluno é aquele negócio, eu saí da faculdade milionário, né? Já quer saber tudo e tudo mais. E uma coisa que eu sempre falo os primeiros meses, o primeiro ano, o segundo, o terceiro, enfim, ele tem que ser um ano de reinvestimento. Ele tem que ser um negócio que tem que entender que tudo é um processo. Ele olha para um professor, para você, por exemplo, vou dar um exemplo, que tem às vezes 10 anos de formado, 15 anos de formado, às vezes mais do que isso, e ele acha que ele vai ganhar a mesma coisa. Paulo já tá mais velho, já tá próximo dos 20. Eu gostei dos 10 anos. Eu sei que ele ficou caladinho ali. Eu não disse nada. Porra, Luciano. E aí ele olha e fala, não, eu vou ganhar isso aí, eu vou sair da faculdade e vou ganhar 20 conto por mês, porque... E a gente sabe que não é assim. E exige, e falta na faculdade essa explicação. Nos primeiros anos você tem que se reinvestir. Então assim, eu tenho 3 anos de formado. Eu já tenho eu tô na 5ª pós-graduação. Legal. E tô fazendo mestrado. Então que legal. Eu sempre reinvesti em mim. Quando eu comecei a fazer, assim que eu saí, eu já comecei a fazer os canais, né? Porque realmente é algo que eu sou apaixonado em fazer canal, assim. Por exemplo, eu já comprei um ultrassom. Hoje eu conheço gente que termina a especialização, passa anos e anos e não compra ultrassom, que custa R$4.000. Então, o que eu digo a pessoa tem que entender que os primeiros anos, é claro que todo mundo quer ganhar dinheiro, quer ter sua independência e tudo mais, mas os primeiros anos é aquele momento de você reinvestir muito em você, reinvestir na sua profissão, no seu conhecimento, né? E em tecnologia, porque dinheiro gera dinheiro, essa que é a verdade. Assim, o trabalho da gente, ele só é realmente valorizado quando você consegue fazer ele dentro do seu consultório, é impressionante. Não é nem só no particular, porque às vezes você vai prestar um serviço também, não tem o mesmo reconhecimento de você estar dentro do seu consultório. Quando você consegue estruturar o seu serviço para você encontrar tudo que você precisa ali dentro, as coisas acontecem de forma muito mais fácil. Exatamente, assim, e o paciente sente e fala, caraca, ele tem tudo aqui. Ele consegue resolver, chamar alguém. Né? Por exemplo, assim que eu comprei o scanner, eu fiz uma parceria com o laboratório, ele levou o escaneador dele 1 ou 2 vezes ele sem me cobrar, né? Pra poder me ajudar. É diferente pro paciente, ele sente, tipo assim, tô fazendo um negócio aqui, mas ele não sabe muito bem o que ele tá fazendo. É diferente quando você pega o scanner aqui, você vai lá, faz rapidinho, 2, 3 minutos, tá escaneado. É diferente. E é legal essa visão que você tá passando aqui, né? Fica até uma sugestão, né, para outros, né, que estão aí no mesmo tempo de formado ou recém-formado, né, de reinvestir, né, investir na profissão, né, não só com cursos, mas também investir no consultório, equipar, né, não é um custo, é um investimento, né. E algo que me chamou muita atenção,
que já demonstram uma maturidade muito grande. Quando você fala que não é assim, tem um tempo, né? Não é aquela... Porque hoje... Mas tô falando da geração, né? A geração, A geração é muito agoniada, né? Exato, tudo né? na palma da mão. Isso, é isso. E aí, estão nessa agonia também na hora que vai para É porque como somos influenciadores, né? É. Aí aquele negócio, o cara ficou rico de um ano pro outro e tudo mais. Então a pessoa faz 5 anos de faculdade e ele fala, eu mereço, agora eu mereço ser rico. E é aquele negócio, tem muita gente achando que merece e muita gente fazendo pouco pra merecer. Isso. Entendeu? Acha que merece, mas não faz o suficiente. Então assim, é difícil. Claro, se fosse fácil, todo mundo fazia, tava todo mundo ricão, tranquilo. Mas assim, legal. é difícil, é um processo. Mas né? demonstra uma maturidade já Parece grande, um cara né? bem mais experiente, né? Hã? Ele parece um cara bem mais Isso, né? Com pouco tempo de formado, mas com uma maturidade grande. Você vai longe aí com tu esse fizeste pensamento. endo, fez implante, Na realidade, eu já fazia muito na faculdade. Assim, eu literalmente... saiu fazendo endo e já foi a tua base. Exatamente, porque literalmente na faculdade, nos últimos 2 semestres, eu ficava só na urgência para pegar só as endos. Então, a minha colega daqui fora, ela pode até confirmar isso aí. Assim, eu só fazia endo, fazia 10 endos O legal do podcast interativo é isso, ela tá ali fora. tá aqui fora. Legal. Bom, ele sabe, ó. Ele sabe, tá aqui. Então, assim, eu já saí fazendo endo, né? E aí esperei abrir uma especialização que eu queria fazer. Demorou mais ou menos 6 meses para abrir. Então, a primeira pós-graduação que eu fiz foi de cirurgia. Achei que ia ser necessário pra caramba, porque, pô, né, CIS, aquela coisa, tem muita demanda. Acabou que a endo deu muito certo. Fiquei muito tempo fazendo só endo, e comecei a agregar pino de fibra de vidro, tratamento com prótese sobre dente, né, coroa sobre dente. E beleza. E aí falei, ok, tá na hora de dar um próximo passo. Ok, vamos lá. Né? E aí eu fiz uma pós de marketing também, né? Então foi cirurgia, endo, marketing. Aí fiz o aperfeiçoamento em implante e agora faço especialização em implante, né? E tô fazendo mestrado em conjunto também. Então a gente fica nessa correria. Legal, a correria que é importante, principalmente nessa etapa. Eu faço com o Fiamengue, com o Jorge Fiamengue. Muito bom lá. ABO, né? Não, ele tá agora num curso dele mesmo, próprio. No espaço Ele dava na academia, agora ele dá no curso próprio. Legal, tem bastante curso, né, cara, de pós-graduação, né? De implante principalmente, né? Tem CEL, tem ABO, tem academia, tem... Não, é muito bacana, assim, é o que eu tô falando, tem como fazer, né? Mas assim, o que eu vejo muito é como a gente tá falando, além de querer ganhar imediatamente, aí se frustra muito fácil, porque não sai ganhando o que achou que ia ganhar. Esse é o primeiro ponto, e aí se frustra já abandona. Cara, e é uma briga, né, cara? Teve um tempo que era mais fácil. Hoje em dia é difícil mesmo, você tem que entrar, tem que matar um leão por dia mesmo. Porque você depende de você tem que ir atrás, você não pode esperar, e muita gente quer esperar. Paulo já sabe isso há 10 anos, né, Paulo? Há 10 anos. Tem 10 anos que eu tô aí. Formado, né? Formado. Formado e mais também, ele é caladinho ali. Mas é isso, e aí a pessoa se frustra, e aí, em vez de ela pegar a força, vamos dizer, na frustração e ir pra cima, aí ela regride totalmente. Então você vê, só o que você tem na pós-graduação, pessoa que termina a pós-graduação sem ter feito no consultório, porque tem insegurança, porque tem medo de investir, porque não quer investir. Claro que tem gente que não pode, a gente entende, mas assim, eu vejo muita gente que teria como e não investe porque tem outras prioridades. Né? Como a gente brinca, o iPhone é o novo do ano, mas o negócio não é. Pois é, aí você tocou num assunto interessante, né? Investe em milhões de coisas, né? E não faz o principal. Parabéns mesmo, de verdade, por essa visão. Eu acredito que com essa visão aí, você tem um futuro aí brilhante na odontologia pela frente. Mas é verdade, enfim. 3 anos é muito pouco pra fazer tudo que você já fez. Tudo que você disse que fez. É isso. A gente já tá aí, eu já estou há 20 anos de formado, consegue enxergar uma maturidade diferente. Isso, é verdade. E é legal que você vê histórias novas, né? O que eu gosto, assim, agora, obviamente, como eu tô Quero te seguir aula, no Instagram, cara. Qual é o teu Instagram? Dr.eduardo_RDV. Porque meu celular tá ali carregando, mas eu vou seguir. Então, assim, é muito bacana, assim. É bacana porque agora, obviamente, eu dou aula de pós-graduação, né? Então, você tem agora mais contato com mais pessoas. Apesar de pós-graduação é legal porque já são formados. Mas antes você não tinha, então era mais um consultório, aquela coisa toda. E eu acho que o legal da pós-graduação é você entender e ouvir as ideias que as pessoas tiveram, a vivência, o que elas passaram, o que deu certo, o que não deu certo. E você ir juntando isso para sua coisa, para sua vivência. Né? Eu acho que é isso, você tem que
tentar. Fácil não vai ser, mas se fosse fácil não tinha graça, entendeu? Aí não tinha graça. Ou se fosse fácil, tinham vários. Diz aí o que é fácil, que é pra poder ir pra lá, porque não tem nada fácil, cara. Trabalhar e ganhar trabalhando é difícil. Não tem. E hoje em dia é isso. Você cresce vendo na mídia social, tudo na palma da mão, e todo mundo quer tudo aqui, ó, na hora. Muito rápido, né? Fácil. E não vai ser. Vai complicar, você vai ficar meio bitolado, vai querer falar, meu Deus do céu, e vou ter que fazer outro curso, e é mais investimento, mas é isso, mas é mais investimento. É necessário, né? Mas é necessário. Aí você descobre que você vai passar o resto da vida fazendo curso. E tá tudo bem, assim, como eu te falei, eu gosto particularmente, porque eu acho que você aprende, às vezes, claro, você tá aprendendo no curso, mas o que você vê com as pessoas, o network que você faz, isso é muito legal. Isso é Você muito legal. absorve experiência. né? Num congresso como esse, né, ou num congresso, por exemplo, de Endo, né, que eu sempre vou, é muito bacana você ver o pessoal e você vê o que tá na atualidade, conversa e fala, aí alguém te chama pra alguma coisa, às vezes pra participar de um curso, e é assim que funcionam as relações, né? Eu acho que falta o pessoal ter um pouco dessa noção, assim, de sair fora da caixa, segue muito um padrãozinho, eu brinco que, assim, não vou nem dizer a minha geração, porque hoje muda muito rápido a geração, né? Mas a geração do meu irmão parece que tudo tem que ser uma lista, um to-do list do TikTok. Tem que ter um passo a passo. Se não tiver um passo a passo pra fazer, não faz. Parece que engasga, sabe? É uma geração que, tipo assim, você chega e se não tiver, olha, você vai abrir o consultório, vai fazer isso, assim, dessa forma, parece que engasga. E a pessoa tem que entender que, assim, ela tem que fazer o dela, ela tem que correr atrás, ninguém vai fazer por ela. Quando você se forma, ninguém vai fazer por você tem que fazer por você. É isso aí. E pegar a oportunidade e ir atrás, entendeu? Cara, Gostei dele, Tá quase coach aqui, né? Não, mas é verdade. Sabe por quê? Você está falando da questão da geração. Eu vejo e eu tenho essa visão que você tem aí também, da questão da geração. Eu não digo assim, não estou falando comparando gerações, nem que uma melhor e a outra pior, né? Mas eu vejo assim, é o meio, né? O mundo da rede social. A vivência, né? nasceu com a tela, nasceu com tudo na palma da mão, não precisa mais... Tá com quantos anos? Eu tenho 26. É um bebê reborn. É um bebê reborn. É um bebê reborn. Bebê. Cara de 15, né? E o paciente chega no consultório. Até essa tecnologia é bom. Porque eu uso isso como convencimento. Por exemplo, o paciente chega, olha essa minha cara de 15 anos, ainda mais quando tira assim, barba, eu corto o cabelo, a cabeça fica desse tamanho, né? Então, difícil. Cara de 15. Aí o paciente chega, já vem com aquela cara, você e tal. Aí eu Chama o doutor, né? Exatamente, mas você. E o dentista que me falaram que me atender, eu falei, eu. Sou eu. Mas é legal porque é isso, porque aí quando você tem tecnologia agregada, o paciente para de pensar, ele é muito novo, não tem experiência, que seria um pensamento até normal. E ele é um gênio. Pra pensar, tipo assim, ele é novo, mas por ele ser novo, ele conhece as tecnologias atuais e tá investindo nisso, entendeu? Mas é isso. Eu acho que a frase é, dinheiro gera dinheiro. É complicado, às vezes é difícil. Mas se você investir, isso acaba voltando pra você. Legal, parabéns aí. Entendeu? Prazer recebê-lo aqui. Prazer. E vamos juntos aí. Nos próximos, o Paulo que só tem 10 anos de formado, né? Não, Vamos lá. eu brinco a fazer 3 anos em 10, né? Então eu acho que estamos no mesmo nível, assim. Legal. É isso aí, pessoal. Já mais um Microcast. Na verdade, Shopcast. Ó, o teu já foi, ó.